Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar nossa ministração. Já tirei um versículo aqui. Hoje a gente vai fazer Provérbios 28, é isso? Isso, Provérbios 28. O versículo que eu tirei hoje é: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro além dele, não. Você não pode substituir ele e colocar outra coisa no lugar, tá? Não existe outro fundamento, outra fundação, né? Não existe outro, não existe colocar outro no lugar. Vamos lá, Provérbios 28. O ímpio, Provérbios 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Aqui nessa parte aqui de baixo, 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas quem busca o Senhor entende plenamente. Porque aqueles que buscam Deus e esperam em Deus, ele vê o mover e o agir de Deus, tá? Ele vê o mover e o agir de Deus. Se você busca em Deus, se você espera em Deus, você vai ver o mover e o agir de Deus. É simples assim. Começa a ver as coisas acontecendo, tá? Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta suas riquezas com juros exorbitantes, ajunta para outro, e será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. O rico pode até julgar sábio, mas os pobres que têm discernimento o conhecem a fundo. Quando o justo triunfa, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor.
mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. Os fiéis serão ricamente abençoados, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldição. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Amém? Vamos para Mateus, né? Acabei tirando em Mateus 20. Mateus 20. Mateus 20, 29. Mateus 20, versículo 29 a 34. Dois cegos recuperam a visão. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. Quando ouviram falar de Jesus, estava passando. Puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficasse quieto. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então Jesus estava passando, tinha dois cegos, duas pessoas necessitadas,
duas pessoas que precisavam de ajuda. Junto com Jesus tinha uma multidão. E a multidão, de vez em encaminhar ele para Jesus, a multidão tentou parar eles. Como que você vê essa multidão? Como que você consegue enxergar essa multidão hoje? E como que você consegue enxergar Jesus hoje? Ou talvez você não esteja enxergando Jesus. Como que você vê a multidão hoje? É para vocês parar, analisar e refletir. E como que vocês conseguem enxergar Jesus hoje? É sobre isso. A multidão são as pessoas que estão dentro da igreja, dentro do ministério, e não ouvem a palavra e não praticam. Porque se elas ouvissem a palavra e praticavam a palavra, elas iam ver o cego necessitado, ia dar caminho para Jesus chegar até o cego. Não ia repreender o cego, o necessitado que estava precisando. Quantas pessoas não repreende, ou você sai do seu ministério e você repreende o seu filho, repreende as pessoas ao seu redor, repreende até seu funcionário de maneira errada, porque você não entendeu a Cristo. Quantas pessoas você não repreende de maneira errada? Repreende acusando. Vocês são acusador na vida das pessoas. Não é porque vocês estão na igreja. Deixa eu arrumar aqui. Não é porque vocês estão na igreja e vocês estão com Cristo. É assim que diz a palavra. Não é porque vocês estão na igreja e vocês estão com Cristo. Porque Cristo é a salvação, Cristo é a libertação. E o que estava precisando esses dois cegos naquele exato momento? Estava precisando de salvação e libertação. Se ele estava precisando de salvação e libertação, por que a multidão de pessoas estava caminhando ali com Cristo e não liberou espaço para que Jesus chegasse até o cego, que a palavra de Deus chegasse até o cego? Porque eles são multidão. Vocês estão caminhando como se fosse um zumbi. Vocês vão para a igreja como se fosse um zumbi. Vocês vão para a igreja para benefício próprio. E Deus não é benefício próprio. Benefício próprio, você vai crescer na vertical. Deus, ele quer que você tenha um crescimento na horizontal. Ele quer que você espalhe a semente. Tem como você espalhar a semente na vertical ou só crescimento próprio? Ele vai ter uma semente para crescer na vertical. Então você vai ter uma semente só para crescer na vertical. Quando a gente fala na horizontal, você vai caminhar e levar sementes. Então vai florescer outras pessoas. Vai salvar outras pessoas. E a semente é a palavra. Como que a multidão está ouvindo a palavra e não deixou a palavra chegar até os cegos? Como elas repreendeu o cego? Quantas vezes você não repreende o seu próximo achando que você está certo? Eles repreenderam achando que estava certo. Repreender. Era capaz de eles falar que estava repreendendo ainda em nome de Jesus. Só faltava isso acontecer. Quantas vezes você está indo na igreja e você repreende a sua família de maneira errada? Você repreende o seu vizinho de maneira errada. Você repreende o outro de maneira errada. Que Jesus vocês estão ouvindo?
Que Jesus vocês estão praticando? Vocês ainda não entenderam. Isso é uma reflexão. É algo para vocês parar, analisar e ver o que está acontecendo. Isso é uma reflexão. Qual é o Jesus que eu sigo? Qual é o Jesus que você segue e você ainda não entendeu? Ele veio para salvação e para libertação. Deixa eu continuar aqui. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? A multidão os repreenderam para que ficasse quietos. Mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A persistência deles é como que eu posso explicar para vocês? A persistência deles é como eu tô com algum problema. Não sei qual é o seu problema. Cada um sabe dos seus problemas. Eu tô com um problema financeiro, problema emocional, problema familiar. E todos ao redor tá falando e não vai dar certo. Agora você tá no lugar do cego. Você não tá no lugar da multidão. A multidão você entendeu. Agora você mudou de lado. Você tá no lugar do cego. Você é o cego. Você é a pessoa que precisa. Você é a pessoa que necessita. E a multidão tá te repreendendo. Tá falando, não vai dar certo. E Deus não existe. Isso não funciona. Não é dessa maneira. Não é assim que funciona. Então, você tá com seus problemas. Meu problema, eu tô um problema para resolver. Eu não sei qual que é o seu problema. Problema familiar, problema emocional, tudo para resolver. E quando a gente tá com o problema para resolver e você tá com a decisão correta para resolver o problema, porque uma coisa é ter um problema para resolver e ser certo na decisão de resolver o problema. Deus está falando, persiste. Agora, se o seu problema foi errado e você quer persistir, você vai pagar o preço por esse erro. Porque tem dois casos de problema, né? Tem o meu problema ser errado. Eu quero resolver um problema meu, mas eu tô prejudicando o próximo. E eu quero resolver o meu problema sem prejudicar ninguém. Se você tá com problema sem prejudicar ninguém, Deus está falando persiste. Se você tá com problema e tá prejudicando alguma parte, alguma pessoa, algum lado, e você persistir, você vai pagar o preço desse problema futuro. Porque são escolhas. Talvez você tá com um problema aí e você tá prejudicando você. Talvez você tá com um problema e você tá querendo ficar com alguém, não quer ficar com você. Daí pode ser um problema. Tô querendo ficar com alguém e não quer ficar comigo. Aí você vai persistir. E quando vai ver, não é dessa maneira. É igual um caso, um caso. Vou dar um exemplo para você, bem nítido.
tá? Eu vou dar um exemplo de um problema de um casal. Tem um problema de um casal. Ou um problema de uma sociedade, alguma coisa assim. Um problema de um casal. Houve uma traição. O outro lado descobriu. Houve uma fraude. O outro lado descobriu. Aí o lado que fez a fraude, o lado que traiu, meio se arrependeu. Ou se arrependeu. E ficou persistindo pro outro lado continuar. Ficou persistindo pro outro lado continuar. Muitas das vezes o outro lado não quer continuar. Você está persistindo. Você está persistindo. Você fez o outro lado, ele não... Como eu posso te falar? Ele não perdoa. Ou ele pode ter perdoado e não pode ter aceitado. Eu te perdoo, mas eu não aceito. Então, cada um pro seu lado. Eu não aceito isso que aconteceu. Perdão tá liberado. Se você quiser falar comigo, se você quiser... Normal. Mas eu não aceito. Aí, pela persistência do lado traidor... o outro lado tá tentando. Mas quem vai ter as consequências? Quem vai tomar as consequências é o lado traidor. Você tá me entendendo? Então, o lado traidor traiu, se arrependeu, amém. Ficou correndo atrás do lado traído. E o lado traído não querendo saber de nada. O lado traído não querendo saber de nada. De tanta persistência... Mesmo sem querer, o lado traído pegou e falou: vou tentar. Mas quem vai sofrer é o lado traidor, não o lado traído. Quem vai sofrer é o lado traidor, não o lado traído. Esse é um erro. É uma escolha que você quis. Eu estou explicando. Isso daí é uma escolha que você quis. Então você vai colher fruto dessa escolha. Porque você está forçando algo. E Deus, ele não força ninguém. Você está forçando algo. E Deus, ele não força ninguém. Deus, ele resolve a causa. Mas ele não força nada. Deus, ele resolve a causa. Mas ele não força nada. Quem está forçando é você. Então não adianta você pegar e falar: Deus falou para mim. Vou continuar persistindo. E Deus falou: não, eu tô te dando a sabedoria do que é certo e do que é errado. Você tá vendo que não vai? Você tá vendo que o seu sócio não quer mais com você, nada você pela fraude, sua esposa não quer nada você pela a traição que aconteceu? Não vai. Não quer. Quem ama, liberta. Minha frase sempre foi essa: quem ama, liberta. Se eu amar meu próximo, eu liberto meu próximo. Se não tá fazendo bem, tá com o meu próximo do meu lado, pra que eu vou ficar persistindo? Quem vai estar sofrendo sou eu. Você tá entendendo? Quem vai estar sofrendo sou eu. Se não tá fazendo bem pro meu próximo, liberta. Você vai sofrer durante um tempo? Legal. Vai sofrer durante um tempo. Vai sofrer o quê? Uns 2 meses? 3 meses? Tal. É melhor você sofrer 2 meses, 3 meses do que você viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos com uma pessoa e não quer ficar com você. Com sócio e não quer ter uma sociedade com você. É simples assim. Então não atrase o processo. Não é porque eu errei, eu pedi perdão. Tá bom, você errou, você perdeu o perdão. Mas por causa dos seus erros tem as consequências. A palavra de Deus fala que o único motivo que você tem para terminar um relacionamento é quando você trai. Então se a pessoa quer terminar um relacionamento com você depois que você traiu ela, é o único motivo.
que quebra uma aliança. Se Deus está falando que é o único motivo e quebra uma aliança, por que você fica falando, eu perdoei, isso não pode acontecer, Deus está vendo, eu errei. Tá bom, ninguém está acusando do seu erro que você fez. Deus não está acusando o erro que você cometeu. Seu erro foi perdoado. O perdão não é aceitação. É uma coisa diferente da outra. É igual acontece comigo. Tem hora eu converso com a Vlad. A Vlad fala, você não perdoou seus pais e suas mães. Não, eu perdoei. Eu não aceitei o que eles fez comigo. uma coisa simples. Você tem que perdoar seus pais. Eu perdoei meu pai e minha mãe. Se ele aparecer na minha... O que é o perdão? Se ele aparecer na minha frente e precisar de mim, eu vou estender a mão pra ele. Se ele precisar da minha casa, eu vou dar minha casa pra ele morar. Mas eu não aceito o que ele fez. Não é porque eu perdoei que eu vou aceitar, vou fazer isso com o meu próximo. Porque se eu aceito, eu vou fazer isso com o meu próximo. Eu perdoei, mas eu não aceito. É igual o meu pai. Meu pai falava um monte pra mim. Chamava de vagabundo, isso, daquilo. Entre outras palavras. Entre outras palavras, mais forte ainda. E na hora ele precisou, na hora ele tava doente, eu bati na casa dele, coloquei ele no colo, levei ele pro hospital, estava com ele, e ele pegou e falou assim, nossa, eu falava tanto desse menino. Hoje eu precisei, ó quem tá aqui do meu lado. Isso é o perdão. Perdão é o quê? Ele falou, eu não guardei rancor. Eu não guardei rancor. Ele falou, não guardei rancor. Mas nem por isso a passagem que ele falava, eu lembro tudo? Lembro, mas não dói. Não fere. Agora você tava ficando uma pessoa que tá com você ali. Você fez uma traição. Você fez uma traição. E dói, fere nessa pessoa ainda? Você acha que é certo isso? Você acha que ela vai te perdoar como? Você não deu espaço? Você não deixou ela refletir? Ou ele refletir? Não tem como. Por causa você tá o pensamento do egoísta, egocêntrico. Você estava com o pensamento egocêntrico. Você está pensando somente em você. Então não desista do que é certo. Não desista do que é certo. Se você for para cima de algo que é errado, você pode até ter esse algo que é errado, mas você vai pagar o preço por esse algo que é errado. Não desista do que é certo. Para de ter pensamento egocêntrico. Para de falar, eu tô sofrendo isso, aquilo. Mas na hora que aconteceu, você não sofreu. Na hora que aconteceu, você fez, você não sofreu. Então para de ter esses pensamentos. É mais ou menos o seguinte, você fez, você vai pagar o preço. Já aconteceu comigo, já. Em um relacionamento, eu fiz coisa errada. Antes de fazer coisa errada, o Espírito de Deus falou, ó, esse é o único motivo aqui, ó, e vai acabar o seu relacionamento. E mesmo assim eu fiz e acabou. Uma pessoa madura, ela tem que saber o que é certo e o que é errado. O que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Por que eu tô sofrendo? Foi minhas escolhas erradas. Também tem o caso também do seguinte, eu nunca fiz nada de errado, o outro fez alguma coisa de errada pra você tá sofrendo. Tá bom, mas o erro é dele. Aí você tem que perdoar o erro pra liberar o sofrimento. Tem os dois pontos de vista.
Aqui tá os dois pontos de vista. Nessa passagem tá os dois pontos de vista. Nessa passagem para você refletir os dois pontos de vista. A opressão das pessoas e você oprimindo as pessoas. É os dois pontos de vista, bem claro, bem nítido. Se você está com Cristo, você tem que ouvir e praticar a Cristo. Quem tem Cristo não é egocêntrico. Quem tem Cristo não é egocêntrico. A pessoa não pensa nela. Você está pensando em você, você não tem Cristo ainda. Você não entendeu Cristo. Cristo é outra coisa bem simples, e a gente pode argumentar nessa palavra que Cristo, ele não vai te forçar. Cristo, ele não força Cristo em ninguém. Se você está forçando a Cristo na outra pessoa, você também não tem Cristo. Cristo é uma conversa. Cristo é você sentar com a pessoa, olhar, mesmo que a pessoa está errando, você ter paciência e saber que o ser humano erra. E chegou um certo tempo, a pessoa criou uma certa idade que ela tem as escolhas dela, ela tem o livre-arbítrio. Você não é Deus da pessoa. Talvez você tá achando que você é Deus da pessoa, você não é Deus da pessoa. Se você acha que você é Deus da pessoa, você não tem Cristo. Você não conhece a Cristo. Porque o Cristo, ele vai te dar o caminho, a escolha vai ser sua. Aquele que tem Cristo, ele vai dar o caminho, ele não força o caminho, ele vai dar o caminho, a escolha da pessoa. Quando eu era maltratado pela minha família, eu já fui maltratado pra caramba. Eu acho que a única pessoa que não me maltratou foi minha tia, mas o resto já foi maltratado demais. Eu tinha escolha. Eu tive uma escolha. Escolher o quê? Escolher o caminho de ou aceitar o que aconteceu, perdoar e levar a sua vida, ou você criar rancor, não olhar pra cara de ninguém e criar uma ferida em você mesmo. Ser uma pessoa rancorosa. Eu escolhi a liberdade. Eu escolhi entender. Cristo, ele vai escolher entender. Cristo, quando ele parava, ministrava a palavra, pregava a palavra, ele pregava a palavra para você refletir, para você entender, para você refletir os caminhos, para você entender os caminhos. E essa ministração que a gente está fazendo todo dia é para você entender o caminho, é para você refletir o caminho, é para você parar de viver como uma multidão, é para você sair de dentro de uma gaiola. Cristo, ele não te colocou dentro dessa gaiola, não. Quem se colocou aí dentro dessa gaiola foi você mesmo. Tá na hora de você quebrar as correntes. Tá na hora de você liberar as portas de bronze. Tá na hora de você ser livre. Tá na hora de você ser paciente. Tá na hora de você não ter ansiedade. Tá na hora de você não ter sofrimento. Não olhar pro seu passado, não ter depressão. Tá na hora. Cristo tá te chamando. Cristo, ele tá te ensinando o que tem que fazer. Mas em Provérbios fala, se você não tem controle do seu pensamento, você é nenhuma cidade destruída. Se você não tem controle daquilo que você faz, daquilo que você fala, você é nenhuma cidade destruída. Ou uma cidade destruidora para a próxima pessoa. Isso, ele tá te chamando, ele tá clareando, ele tá movendo
a palavra dele sobre nós? E o que você está fazendo? Você está pegando um papel, anotando? Você está pegando a Bíblia e lendo a Bíblia para saber como que Cristo funciona? Como que Cristo vive? Eu estou falando como que Cristo funciona, ele está presente. Você tem que saber se Cristo está presente na sua vida, da maneira que você está levando a sua vida. Isso você tem que saber. Cristo está presente na minha vida, da maneira que eu estou levando a minha vida? Tem que ficar tudo claro e transparente para você. Cristo, ele é objetivo. Você tem que ser objetivo. Você sabe o que é uma escolha certa ou o que é uma escolha errada. Então por que você fica lutando pela escolha errada? Por que você fica dando a sua vida pela escolha errada? Por que você fica forçando a escolha errada? A escolha certa é liberdade. Tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te aprisiona, não é liberdade, não é Cristo. Você tem que entender que Cristo era uma comunhão entre os irmãos. Cristo, ele não ia em um templo feito pela mão do homem. Cristo, ele ia ceiar com você, ele ia falar com você. Quantas vezes você reúne o seu irmão, reúne o seu próximo, leva a Bíblia, vai no shopping e fala de Cristo, você e seu irmão? Vocês é uma seita. Vocês criaram, as igrejas, os ministérios criaram uma seita. Começa a assistir The Chosen lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque eu posso estar falando para vocês, vocês podem estar, lembra do que Cristo fala, o pequeno será o grande. Talvez vocês me olhem como pequeno, vocês não dão valor nas minhas palavras. Mas minhas palavras são verdadeiras, minhas palavras são conduzidas pela própria Bíblia. Se você quiser ter certeza do que eu estou falando, ande com Cristo. Viva Cristo. Pegue e vai estudar. Qual comunhão você tem com Cristo? Você força a Cristo às pessoas, ou você faz da maneira que eu estou fazendo aqui, ministrando a palavra a vocês, e se o meu filho estiver no quarto do lado, ele está ouvindo? Ele está sabendo o que Cristo está passando. Ele está sabendo os pensamentos de Cristo. Ou vocês acham que eu vou pegar, vou forçar ele, eu vou falar, não, você é obrigado a ir para o ministério. Vou colocar Cristo de garganta para baixo para ele, de garganta para baixo nele. Ou no seu esposo, ou na sua esposa. Todo mundo tem o seu tempo. Vocês têm que entender o tempo. Você tem que entender. Eu, para me conhecer a Cristo, eu fiz muitas escolhas erradas antes de conhecer a Cristo. Ninguém me forçou a conhecer a Cristo. Foi minhas escolhas erradas que me levou para Cristo. Incrível, né? E talvez você não quer as escolhas erradas do seu próximo, né? Aí você quer forçar a Cristo. Então, o que aconteceu comigo? As minhas escolhas erradas me levaram para Cristo. Então, minhas escolhas erradas me levaram para Cristo. Aí você fala, mas tem gente que não teve essa opção. Porque o bem e o mal foi criado por Cristo.
Se você for ver lá em Gênesis, lá, Deus sabia do coração de Faraó. Já sabia, ele era mau. Deus sabia do coração de Faraó. Já sabia, ele era mau. Mas todo mundo tem tem a escolha. Todo mundo tem a escolha. Todo mundo tem a escolha. Vocês têm que entender isso. Então, meus caminhos mais, pessoas que eu não andava, não era muito boa, me trouxe para Cristo. Ninguém me forçou a Cristo nada. Ninguém me forçou a Cristo. Foi o caminho que eu levava e me trouxe até a Cristo. E talvez você não quer passar por esse caminho, pelas suas escolhas. Você fez um caminho ruim e você quer forçar as outras pessoas a entrar no seu caminho. Sabe o que você está fazendo? Você está afastando ela de Cristo. Essa pessoa nunca vai querer saber de Cristo. Você não deu tempo de Cristo na vida dela. Há tempo para todas as coisas. Você é egocêntrico. Você é egocêntrico. Você pensa só em você. É isso que acontece. Você pensa só em você. Você pensa só em você. Aí você quer forçar a Cristo na outra pessoa. Ai, Cristo é o perdão. Cristo é... A pessoa não quer te perdoar, meu filho. A pessoa não quer te perdoar, meu filho. Você está confundindo. Para de confundir. Você vai ter sofrimento. Tem coisas que é óbvia. Tem coisas que é clara. Tem coisas que só você não está vendo. Aí depois você é traído por essa pessoa lá na frente. Aí você vai estar com o quê? Aí como vai ficar você? Depois essa pessoa te trai ou causa uma fraude maior do que você causou nela. Aí você vai ficar como? Você vai querer agir de que maneira? Então para de fazer escolhas erradas. Para de escolher caminho errado. Deixa eu continuar aqui. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes. Jesus parando. Jesus está parando, tá? Jesus parando. Jesus está te dando atenção agora. Essa palavra é uma palavra de atenção, tá? Jesus, ele está te dando uma atenção. Jesus, ele está te dando uma atenção. Jesus parando, deu atenção, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? Qual é o caminho que você quer escolher? Meu filho, qual é o caminho que você quer correto? Qual é o caminho que você quer escolher? Jesus está ouvindo a todos, está deixando bem claro. Qual é o caminho que você escolhe? Você tem o discernimento. Ele está parando para te ouvir, mas você tem o discernimento? É correto o caminho que você quer percorrer? Porque depois não adianta você reclamar das suas escolhas, do caminho que você escolheu. Até o bandido, quando vai fazer coisa errada, ele coloca Deus
Ele fala para Deus ir junto, para Deus proteger o caminho dele. Até o bandido. Quais suas escolhas? Suas escolhas é correta? Suas escolhas, Jesus está falando, o que você quer que eu faça? É isso que ele está falando. O que você quer que eu faça, meu filho? Me fala aí. Me diz. Aí você vai lá e fala, eu quero... Quero a restauração da minha empresa, quero a restauração do meu relacionamento. Aí ele vai lá e fala pra você, então, liberta. Então libera. Aí você, com o seu egocêntrico, não aceita. As suas escolhas não aceitam. Aí quem vai sofrer é você. Porque o que você quer amarrar, o que você quer prender. Você tá me entendendo? Então as consequências do seu sofrimento foi suas escolhas de ontem. As consequências do seu sofrimento foi suas escolhas de ontem. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Você pede o certo ou o errado? Jesus parado chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Qual a melhor pergunta para você fazer para Deus? Qual é o meu melhor caminho, Senhor? Quero que se abra os meus olhos, nossos próprios olhos. É isso que o cego falou. E a pergunta para você que enxerga: qual é o melhor caminho, Senhor? Que você tem que fazer. Não é o seu caminho, não é a sua escolha. A pergunta que é para você fazer para Cristo: Senhor, qual é o meu melhor caminho? Qual é o caminho que eu tenho que percorrer? Essa é a pergunta para você fazer para Cristo. Não é o que você acha que é. Não é do seu jeito. Vocês não enxergam isso. E tá bem claro. Que abra os meus olhos. O que ele tá te trazendo de lá? Você tá com o olho fechado? Então essa palavra não é para você. Você não é cego. É simples. É simples. Então você já sai fora dessa palavra. Você não é cego. Aqui Deus está te ensinando a você fazer as escolhas certas. É isso que ele está te ensinando nessa palavra. É isso que ele está te ensinando nessa parábola. E quem estava ao redor ali, a multidão, não enxergava. Talvez você não enxerga o que é Cristo. Talvez você não saiba o que é Cristo ainda. Cristo, anota aí, Cristo é liberdade. Tudo que te prende é fora de Cristo. Ele estava no meio da multidão, a gente está ali em Mateus. Ele pregou em algum templo até agora? Ou ele pegou para um povo? E ele está pegando os povos cativos. Ele está pegando para os povos afastados. Eles estão pregando para o povo que está na rua, não está no ministério. É um povo cativo, povo afastado de Deus. Ele está pregando para esse povo. Ele está pregando a verdade. Você está conseguindo levar a verdade para alguém? Ou sua verdade só está tem ministério que é sábado, tem ministério que é sexta, tem ministério que é quinta, tem alguns que abrem quarta, tem alguns que abrem segunda, terça. Ou sua verdade só está ali? Sua verdade tem dia, né? Tem hora. Sua verdade tem dia, tem hora. Cristo não tem dia nem tem hora.
Cristo não tem dia e não tem hora. Então para de ter o pensamento egocêntrico. Pensar em vocês. Para de pensar na vertical. Começa a olhar para a horizontal. Para de ter um crescimento para cima. O meu crescimento, sou eu quero, eu tenho que voltar, eu fiz errado. Tá bom, se fez errado, receba as suas consequências. Se fez errado, receba as suas consequências, seja livre e liberto. É simples, pague pelo seu erro. Você fez errado e não quer pagar pelo erro. Pague pelo seu erro. Pagou, continua vivendo. Jesus está falando hoje para você: o que quer que eu faça? O que quer que eu faça? Que você tenha sabedoria, conhecimento? Você acompanha essa aula. Você traz outras pessoas para acompanhar essa aula. Ou você quer continuar cego? Ele está dando a opção ali. O que quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Você quer ganhar sabedoria e discernimento? Ou você quer continuar cego? É isso que ele está perguntando aqui. Está sendo bem claro. Jesus, parando, chamou-os, perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhe faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Senhor, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, quero saber o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, qual o caminho que eu tenho que percorrer. Eu quero saber esse caminho. Você está, sabe como? Você está como Pedro, que foi pescar. Simão, né? E foi pescar, antes de ser Pedro, e não pescou nada. E quando veio para a margem o seu barco, Cristo pediu para ele lançar a rede, ele estava desacreditando de Cristo. Você está dessa maneira, você está desse jeito. Você está pescando e não está colhendo nada. Você não entendeu, né? Você está indo para ministério, sai desse ministério, vai para outro ministério, sai desse outro ministério, vai para outro ministério, sai desse... E você não entendeu a Cristo ainda. Você está entendendo? E você não entendeu a Cristo ainda. Cristo está no básico, eu não preciso ir no profundo. Cristo, ele te prepara para o profundo, mas ele está no básico. Porque quando Sião foi pescar, ele jogou e não trouxe nada. Jogou e não trouxe nada. Quando ele veio pro raso, você quer o quê? Você quer nadar em algas profundas, colher em algas profundas, mas você não quer ter o raso. Sabe quando você tá no meio do ministério, você tá batendo quando você não sabe nadar, você tá no meio do mar ali, ó, se debatendo inteiro. Você não sabe nadar, você tá lá no meio do mar. É isso que tá acontecendo. Aí depois você passa perigo, quase se afoga, quase morre e não sabe por quê. Porque você não aprendeu ainda. Você já quis ir pro profundo.
Você quer resolver um problema, você não está preparado para resolver esse problema. E você quer resolver esse problema. Então você está lá jogando sua rede, lá em alto mar. Está jogando sua rede lá em alto mar. Quando você vê que não tem mais sentido e não tem o que fazer, aí você volta para a margem. Você volta para a margem. Quando você já não tem mais força, quando já não tem mais jeito, você volta para a margem. Você volta para o raso. E no raso, Cristo vai fazer, joga a rede. E no raso, quando você estiver fraco, quando você não tiver mais caminho, Cristo vai falar, joga a rede. Então você tem que conhecer a Cristo, você tem que conhecer a Cristo, você tem que saber o que é uma multidão, você tem que saber o que é um discípulo, você tem que entender o que é um discipulado. Você está entendendo? Cristo ele fazia um discipulado na onde ele passava. Mas um ou outro pregava ali. Ele fez os discípulos e pregando, fazendo discipulado. Para passar aquilo que a essência de Cristo para eles. Mas vai ter pessoas que vai aceitar e vai ter pessoa que vai ser a multidão. Vai viver em águas profundas. Vai estar lá em águas profundas, vai viver no perigo. Vai viver no perigo falando que Cristo está com eles. Você está entendendo? Então você vive dentro do ministério, vive no perigo, vive dentro do ministério e fala que Cristo está com você, mas você não aceitou a Cristo, você nunca ouviu a Cristo. Porque Cristo está perguntando, o que você quer que eu faça? Ele está te dando a opção. Ele está te dando a opção. E qual está sendo a sua escolha? A diferença de uma opção, de uma escolha é totalmente diferente uma da outra. Cristo ele está te dando uma opção. Cristo ele está te dando um caminho. Mas o que você quer que ele faça? Você quer viver em águas profundas da maneira que você está vivendo? Ou você quer vir para o raso para aprender com Cristo? É isso que ele está dizendo. É dessa maneira ele está falando aqui em Mateus 29, versículo 29 a 34. Cristo está te fazendo uma pergunta. Você quer ter mudança? Quando ele parou, ele está te ouvindo. E ele está te perguntando, você quer ter mudança? Venha para o raso. Saia das águas profundas. Saia do perigo. Saia da onde eu não estou. É isso que Cristo está falando. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos dele. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Imediatamente eles recuperaram a visão e seguiram. Deus ele está te chamando para você aprender. Deus está te fazendo uma pergunta para você aprender. Para você abrir a sua visão e começar a seguir a Cristo. Começar a praticar a Cristo. Ele está te chamando para o sobrenatural. Ele está falando, ó, eu tô aqui, ó. Você está precisando de mim. Eu vi que você está precisando de mim. Mas o que você quer? É para o bem ou para o mal? Peça que eu te dou. A escolha é sua. A escolha é sua.
Então, se você fazer a escolha errada, se você pedir algo errado para Cristo, é falta de sabedoria, de conhecimento seu. Se você está sendo conduzido de maneira errada a Cristo, é falta de sabedoria e conhecimento seu. Eu vejo várias pessoas perguntando, falando, né? Perguntando não, falando. Sou de tal ministério, sou de tal bandeira, sou de tal... Aonde tem Cristo aí? Aonde tem Cristo aí? Como está a sua visão em Cristo? Porque Cristo, ele é o Salvador, ele é o Libertador. Não existe Cristo da mundial. Não existe Cristo da plenitude. Não existe Cristo da universal, ou Cristo da Deus amor, ou Cristo sarando vida, ou Cristo recuperando vida, ou Cristo restaurando vida. Não existe Cristo dessa maneira. Existe um Cristo livre. Existe um Cristo de comunhão. Cristo, ele quer que você seja livre. Cristo, ele quer que você tenha comunhão. Você está tendo comunhão? Está sendo livre? É isso que ele te fala. Amém? Espero que vocês consigam ter entendido, tá? A palavra. Mas lembrando, tem os dois casos aqui. Tem os dois contextos. Tá? E tem a solução para os dois. Que a palavra de Deus venha trazendo consciência para o seu inconsciente. E você venha mudando a sua sabedoria divina. Tá? E venha transformando o seu dia. E venha restaurando sua vida. E que venha trazendo paz à sua casa, se tiver paz. E se não tiver paz, que venha restaurar a paz no seu lar. Amém? E se Deus quiser, amanhã eu volto.